Meu querido ouvinte amigo, a paz do Senhor. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Rafael Pereira Oficial. E desde já quero agradecer você que todas as manhãs está aqui comigo para, nas primeiras horas do dia, meditarmos na palavra do Senhor. Essa palavra que é viva, é eficaz, essa palavra que renova nossas forças, nos dá ânimo e nos auxilia nos momentos de dificuldade. A nossa palavra de meditação de hoje, ela se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 32, versículo 11, que diz desta forma: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Todos nós sabemos, conhecemos a história de Jacó. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú, e a vida de Jacó na Bíblia se resume a uma bênção. Jacó, ele queria ser abençoado. Se tinha um homem que queria ser abençoado, esse homem era Jacó. E existiam bênçãos que pertenciam, que competiam ao primogênito. E Jacó, existem dois atos que ele faz que levantam a ira, a fúria, a cólera de Esaú contra ele. Em primeiro lugar, Jacó ele se apropria do momento em que Esaú ele chega do campo com fome e ele compra a primogenitura de Esaú por um prato de lentilha. O segundo ato que Jacó ele faz é no momento em que Isaac iria abençoar a Esaú, ele se faz como seu irmão, ele acaba se tornando o seu irmão, ele acaba se transformando no seu irmão, ele se acaba se disfarçando no seu irmão para que Isaac, já velho, já não enxergava mais, para que Isaac abençoasse a sua vida como se ele estivesse abençoando a Esaú. Então esses dois atos de Jacó levantam a ira, a fúria de Esaú contra a sua vida, a tal ponto que Jacó ele com a finalidade de proteger, de poupar sua vida, ele vai para a casa de seu tio Labão. E quando ele passa bastante tempo na residência do seu tio, e lá ele acaba se casando, prosperando, tendo filhos, chega um determinado momento que Esaú ele recobra os atos de Jacó, a ponto que Esaú ele decide reunir um grande número de pessoas, e diga-se de passagem que eram pessoas preparadas para a guerra, pessoas preparadas para um massacre, pessoas preparadas para ceifarem vidas. E naquele momento em que Jacó ele sabe que Esaú vem ao seu encontro para guerrear, para tirar-lhe a vida, vem com muita fúria sobre ele, ele já não estava só.
Jacó já estava com esposa, com concubina, já estava com filhos, Jacó já estava com gado, Jacó já tinha bastante haveres consigo. E naquele momento, Jacó ele teme não só pela sua vida, mas também pela vida de todos os que estavam com ele. Jacó começa a traçar estratégias para que ele pudesse amenizar a ira de Esaú. Ele começa a dividir entre os seus servos, cada servo em etapa, para que cada servo tivesse um presente a dar, a entregar a Esaú, de certa forma que esses presentes viessem a amenizar a ira de Esaú, para que, se porventura Esaú conseguisse alcançar toda aquela comitiva de gente que pertencia a Jacó, a sua ira já estivesse mais amena, já estivesse menos inflamada. E a palavra do Senhor vai dizer, em Gênesis capítulo 32, no versículo 11, que Jacó ele faz uma oração e ele diz: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Ou seja, Jacó está pedindo livramento para a sua vida. Ele diz: porventura não venha e me fira, ou seja, ele está temendo pela sua vida. E ele diz: e a mãe com os filhos, e também lhe teme o mal da sua família. Então Jacó, como qualquer pessoa, ele intercede pela sua vida e pela vida da sua casa, pela sua família. Jacó ele intercede, ele ora a Deus pedindo livramento para sua casa. A nossa atitude hoje, o Senhor está falando conosco, ele diz no início do versículo: livra-me, peço-te, da mão de Esaú, livra-me. Ou seja, Jacó estava pedindo livramento ao Senhor. E se nós formos ler nos próximos versículos, nos próximos capítulos, nós iremos concluir que que Jacó conseguiu esse livramento das mãos de Esaú, a tal ponto que eles se reconciliam, que eles fazem aliança, que eles voltam novamente a um convívio parental. Mas aí, o que nós temos que entender, que não foi a estratégia de Jacó, que não foi os presentes de Jacó, que não foi a sorte, não. O que nós precisamos entender que Deus concedeu o livramento que Esaú precisava. Deus concedeu livramento para a vida de Jacó. Deus concedeu livramento para a casa de Jacó. Deus concedeu livramento para a família de Jacó. Então nós podemos aprender aqui que quando nós clamamos ao Senhor, Jeremias capítulo 33, versículo 3 vai dizer: clama-me e responder-te-ei. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus ele responde. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus ele ouve. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus ele entra com providência. Quando nós depositamos, nós mostramos para Deus que nós não somos nada, que nós somos frágeis, somos vulneráveis, somos pequenos, e reconhecemos que Deus ele é grande, é poderoso e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Quando nós reconhecemos que somos totalmente dependentes dele, então Deus ele entra com providência. Deus ele entra, aleluia, com a intervenção na nossa vida. Eu pergunto a você, quantos livramentos Deus já não lhe deu, né? Quantos livramentos Deus já não concedeu para a sua família? Muitas das vezes, até livramentos que nós nem sabemos
Deus ele está nos livrando. Você está dormindo e Deus está te protegendo de arrombamento, de invasão à sua casa, à sua propriedade. Você nem está sabendo, mas Deus ele está te livrando de assalto. Deus está te livrando de bala perdida. Deus está te livrando de alguma doença. Deus está te livrando de ataque cardíaco. Deus está te livrando de derrame. Deus está te livrando de vários problemas que podem atingir a sua vida. Quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, Ele protege, Ele guarda, Ele dá livramento. E aí nós podemos ter uma segurança que nos dá paz. O salmista, no Salmo de número 23, ele vai dizer que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque o Senhor estaria com ele. Olha só, que confiança, né? Depositada em Deus. O salmista ainda vai dizer no Salmo de número 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que entrega a sua vida, aquele que entrega a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor, ele protege, ele guarda. Está debaixo da mão do Onipotente, o único que tem todo o poder, o nosso Deus, que tem todo o poder, à sombra do Onipotente descansará. Quando eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas mãos do Senhor, eu estou entregando na mão daquele que tem todo o poder. Então eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo, porque Ele guarda, Ele ampara, Ele protege, Ele dá livramento, Ele entra com provisão, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Você está tentando resolver as coisas pelos seus próprios métodos? Você está tentando resolver, trazer proteção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, através dos seus próprios meios? Essa manhã eu digo a você, não existe ninguém que pode proteger, que pode dar livramento melhor do que o nosso Deus. Então, conselho para você, Salmo de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tudo Ele fará. Que você venha ter um dia abençoado, de muitas conquistas, vitórias e, acima de tudo, livramentos no nome de Jesus. Eu te espero amanhã, novamente, nesse mesmo horário, às 6 horas da manhã, com uma palavra de meditação para abençoar a sua vida.